Mesmo o Fluminense na frente do Vasco no Campeonato Brasileiro, a opinião pública está colocando o Vasco como o grande favorito desse confronto no Campeonato Brasileiro. E você acha, família, que o Thiagão tá satisfeito com isso aí? Isso aí é nada mais, nada menos que a boa e velha secação. Essa galera do GE, quando tem esse tipo de palpite, é o secador ligado. Mas tem um detalhe muito importante. Nesse momento, o Vasco tem um time para quebrar essa secação. O momento do Vasco é muito bom também. Então, mesmo com o GE secando, eu estou muito confiante para esse clássico na segunda contra o Fluminense. Mas eu vou aproveitar esse gancho aí do torcedor do Fluminense revoltado aí com a galera do GE pra gente debater aqui um pouco mais sobre essa partida, trazendo detalhes importantes, né? Porque vai ser um duelo aí, claro, visando o Campeonato Brasileiro, encostar neles, né? Por exemplo, mas também lá em dezembro a gente já tá de olho na semifinal da Copa do Brasil. Família, e a nossa confiança para esse confronto parte também de ter o melhor atacante no momento, né? Jogando no Brasil, atuando no Brasil, que é o Ryan. É isso. E aí, eu tava acompanhando um vídeo do Formiga, né, que trabalha agora na GE TV, falando dele, e eu achei bem bacana pra gente reagir aqui também, quero a opinião de vocês sobre isso, porque o GE também fez até uma matéria, né, lembrando as provocações do Ryan nesse último confronto pela Série A. Teve também o André, né, foi em 2024, não é isso? Acho que era uma homenagem ali ao Dia dos Pais, e aí tava o nome do pai dele, né, o Valquimar, e ficou também essa resenha. E olha só o Ryan hoje. E eu tenho certeza que o Ryan tá muito motivado, família, para essa partida, porque o Formiga fala sobre isso, corre nas redes, né? O cara é Vasco. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha com a Golcase. A Golcase pediu para avisar. Thiagão, tá chegando a reta final do cupom dobrando. É isso mesmo, família. Então, para você aproveitar, Família Vasco aqui, o nosso cupom e esse cupom dobrando, é agora. Tá chegando a reta final, tá aqui o nosso cupom, o nosso QR Code. Eu deixo aqui também o link no primeiro comentário fixado. Então, vai lá e compre a sua capinha personalizada do Vascão. Tem a garrafa Life, o copo Vibe. Você pode personalizar com a arte que você quiser do nosso Vascão, mas lembrando, você pode utilizar o nosso cupom em todo o site. O link que eu deixo aqui vai te direcionar para os produtos do nosso Vascão, mas você pode comprar tudo lá na Golcase e utilizar o cupom Família Vasco. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente comentar aqui com vocês sobre a rodada que se inicia hoje, né? Hoje tem às 6h30 Corinthians contra Atlético Mineiro e 9 horas Cruzeiro contra Fortaleza. Né? Um confronto, né? Esse confronto aqui das 9 horas não importa muito, né? O Cruzeiro já está bem acima e o Fortaleza praticamente rebaixado. Agora, esse aqui das 6h30 não, né? A gente tem que estar de olho, porque o Corinthians nesse momento tem 33 e o Galo também 33. Claro, no mundo ideal, o resultado é um empate, né? Os dois aqui somam apenas um ponto, ficam ali com 34, não é isso? Mas assim, olhando aqui para a tabela, se eu tivesse que escolher um vencedor, seria o Corinthians. Por quê, Thiagão? Jogos, né? Porque o Corinthians já tem 28 e o Galo tem 27. O Galo deve jogar vai jogar, né? Vai jogar contra o Fortaleza em casa. Então assim, o Galo ganhando aqui, chegaria a 36 e ainda, né, tem um jogo a menos. Repito, mundo ideal, empate. Mas, né, não tendo o mundo ideal, o Corinthians ganhando é melhor por essa questão. Mas vamos focar no empate, família vascaína. E aí amanhã tem mais jogos, né, e o Vasco que só joga na segunda-feira. Vamos seguir aqui a nossa resenha e falar um pouco também, né, do bom momento que o Vasco vive nesse retorno. Tá aí mais uma vez destacando, né? É o terceiro colocado nesse retorno com 17 pontos conquistados. O Palmeiras conquistou 22 e o Flamengo 18. Tá aqui, o Vasco em 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Vasco perdeu pro Palmeiras. Cara, e qual foi a outra derrota do Vasco? Até difícil, hein, família? Cara, qual foi a outra derrota do Vasco nesse retorno, minha gente? Eu não vou lembrar, eu não tô acostumado. Essa fase tão maravilhosa, eu tô com a cabeça no mundo da lua. Não lembro mesmo a outra derrota do Vasco, cara. Corinthians, né? Corinthians, né? Corinthians, 3-2 é isso, foi mesmo. Assim, família, a partida contra o Palmeiras e a partida contra o Corinthians, eu tenho a minha visão
sobre essas duas partidas, principalmente no jogo contra o Corinthians ali, cara. Acho que, né, houve um erro, né, de estratégia, na partida contra o Palmeiras também, mas o jogo contra o Palmeiras é muito mais difícil, né? É um time de muita intensidade, muita vontade. Eu tava acompanhando o RB Bragantino jogando contra eles, que o Palmeiras corre o tempo todo, mano. É muito difícil jogar contra eles lá e no gramado sintético. Mas a derrota contra o Corinthians aqui, o Vasco poderia, né, ter evitado, né? É parte daquela urucubaca pesada também que cerca o Vasco contra o Corinthians, mas, né, na Copa do Brasil é um possível adversário. E até destacando isso também, família, visando esse confronto, claro que a gente está falando aqui de momento e até dezembro muita coisa pode acontecer. O Corinthians tem até aí o Carrillo, né, que pode voltar a jogar, e era um jogador, né, que no início ali da lesão muita gente colocava ele fora da temporada, ele pode voltar, a gente sabe que é um cara que tem muito recurso, pode melhorar o time. Mas eu acho que nesse momento é o time que menos joga, cara. Ali Cruzeiro tá dando uma rateada, mas tá lá em cima. O Fluminense vem conquistando resultados aí jogando em casa. E o Vasco vem nessa campanha de recuperação no retorno. O Corinthians é o que menos joga. Mas é isso, né? Esse tipo de competição, tudo pode acontecer. 2 jogos, né? E o Corinthians realmente é um time forte nesse tipo de competição. Mas hoje é o que menos joga, na minha opinião. Um outro ponto, família, pra gente, né, continuar nessa pegada aí contra o Fluminense, tá aqui, ó. Vasco pode superar melhor Brasileirão em quase 10 anos, né? Gente que comentou muito aqui esse ano que o Vasco tinha o melhor elenco desde 2012, né? Que terminou na 6ª colocação, porque naquela ocasião o Vasco, com problemas financeiros, acabou ali perdendo alguns jogadores importantes. Começou muito bem aquela competição, o Vasco começou com uma sequência de vitórias, ficou figurando ali na parte de cima da tabela e aí na reta final teve uma queda, mas ficou na 6ª colocação. Uma outra campanha positiva foi em 2017, que eu não me recordo se o Vasco ficou na 6ª ou na 7ª colocação, né? E aí conseguiu a vaga para pré-Libertadores, né? Nesse momento, o Vasco, né, pode terminar sim bem esse campeonato brasileiro, porque é aquilo que a gente está falando. Hoje o Vasco tem um time qualificado, uma defesa que melhorou muito, né, o nosso time, tem jogadores voando baixo, que é o caso do PH, que é o caso do Barros, que é o caso do Ryan, né? São jogadores que estão performando em alto nível e tem jogadores que, cara, podem não estar rendendo assim aquela coisa que a gente já viu deles nas últimas partidas, mas estão conseguindo assim manter um nível, que é o Nuno, que é o Coutinho, e a gente sabe que os dois têm um talento e podem ajudar também. Então, família, eu estou muito confiante para terminar bem esse campeonato brasileiro. E, claro, eu falo isso aqui com vocês, a gente pode sonhar na Copa do Brasil e ninguém pode dizer ao contrário disso, né? A gente sabe que tem as provocações, assim como tem com outros adversários também, né? Recentemente eu trouxe aqui o Arnaldo falando que o time do Grêmio é horroroso depois de ter sido amassado. O Grêmio poderia ter goleado o São Paulo e ele falou que o time do Grêmio é horroroso. Então, as provocações, elas existem, mas de uma galera que não está acompanhando o momento do Vasco, né? Vendo o Cuesta jogar, a qualidade do Robert Renan, o PH, né? Que recentemente teve gente falando de Samuel Xavier e de Mateuzinho no lugar dele na seleção, que é uma brincadeira, né? Uma palhaçada. Barros, que tá pegando muito, e a gente tem gênio, a gente tem um talento, a gente tem na nossa promessa, e agora, né, com o Andrés Gomes, que eu tô botando muita fé aí, que vai dar um tempero colombiano nesse ataque do Vasco, porque a gente precisava, família, a gente precisava desse tipo de jogador rápido, bom no 1 contra 1, que chega no fundo, que dá uma preocupação pro lateral esquerdo, né? Opa, se eu subir lá, ó, aqui, sabe? Que ele vai, claro, acompanhar, mas, irmão, vai ter que pedir sei lá, um mototáxi, um Uber pra correr atrás do Andrés Gomes. Não vai dar não, família. Vai dar não. Então eu quero ver muito o Andrés Gomes como titular nessa partida contra o Fluminense. Mas deixa eu reagir aqui com vocês, né, esse vídeo do Formiga falando do Ryan, que é bem bacana. Se liga só. Cara, eu queria muito falar do Ryan e do Memphis, com perspectivas muito parecidas, mas com finais diferentes na avaliação. O Ryan, ele tem sido um dos melhores atacantes do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Nós, comunicadores, jornalistas, tal, todo mês a gente recebe uma mensagem para votar no jogador dos últimos 30 dias. Né? Então, normalmente essa mensagem pinga ali no dia 2 do mês seguinte, para a gente votar nos 3 melhores jogadores do mês anterior, nos 3 melhores goleiros e tal. Quando essa mensagem pingar ali no começo de novembro, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Ryan estará entre os meus 3 e se bobear brigando para ser o melhor jogador do mês. E por que eu estou falando do Ryan? Porque, além dele estar muito em alta, eu acho que ele representa uma parada muito especial para esse Vasco em específico. E o SofaScore fez, inclusive, um levantamento do Ryan na temporada, né? São 45 jogos, sendo 40 como titular, 15 gols, 1 assistência, participação em 16 gols, e no Brasileiro isso é um número ainda maior, né, de proporção, porque ele já tem 10 gols no campeonato. São 121 finalizações, 30 passes decisivos, 209 duelos ganhos, isso é um número muito relevante, 39 dribles certos, 66 faltas sofridas. Nenhum jogador do Vasco tem tido tanto impacto
quanto o Ryan. E o mais legal da história do Ryan é toda a identificação dele com o clube, da família dele com o clube, tudo que ele representa dentro da instituição Vasco da Gama, né? Inclusive o próprio GE esses dias mostrou o Ryan com 11 anos ali, a galera já falando, anota esse nome, não sei o que. Ele em 2017, o Ryan fez mais de 100 gols na base, assim, números muito estratosféricos, então ele era falado ali desde muito cedo. O Ryan hoje está aí com 19 anos, acho que é a revelação do campeonato, num time que tem lá suas limitações, mas ele não desiste, ele não muda, e ele entrega a esse Vasco uma pitada de talento ali, de fazer o torcedor levantar da cadeira, da arquibancada, que fazia tempo que esse Vasco não entregava isso. É claro que o Coutinho teve nesse ano esses momentos e tal, volta e meia, existe um lampejo, mas essa parada do Ryan é um pouquinho diferente, porque o Coutinho foi lapidado lá, saiu e tal, e voltou agora. O Ryan, esse torcedor, tá vendo num momento de desesperança, às vezes, surgir um produto seu, que está se desenvolvendo ao vivo ali na frente desse torcedor, mostrando uma maturidade cada vez maior. O Ryan é um cara muito rápido, muito forte, habilidoso, assim, a tomada de decisão do Ryan é muito boa. Então, assim, o torcedor do Vasco olha para ele e fala, bicho, o pulso ainda pulsa aí, né? Tem sangue correndo nessas veias. E é muito legal de ver como o torcedor do Vasco abraça quando ele vê um dos seus se dando bem, funcionando e dando resposta e tal. A gente viu o movimento, por exemplo, do PH lá na seleção, como foi bacana o torcedor do Vasco abraçando o Paulo Henrique na seleção, e ele foi muito bem, né, inclusive na data FIFA, apesar da derrota do Brasil pro Japão. Acho que o PH sai muito fortalecido dessa data FIFA pelo que fez contra a Coreia e tal. Então, assim, num geral, o torcedor do Vasco, ele sabe reconhecer quando o jogador está comprometido. E é muito bonito, eu repito, assim, a relação especificamente do Ryan com o clube, com a instituição, desde moleque, e aí passando por toda a família, até o que está acontecendo agora. O que eu espero, olhando para o que o Vasco fez recentemente, é que o Vasco saiba, quando chegar a hora, o jeito certo de negociar um moleque desse valor, né? O Vasco recentemente fez algumas vendas muito abaixo do que poderia, até pela fragilidade que o clube se encontrava ali e tal, mas enfim. Tá aí, vídeo show de bola pra gente trocar aqui uma ideia, e eu vou levantar aqui 2 pontos. O primeiro é a questão da venda. Eu tenho certeza que o Vasco vai vender muito bem. O Ryan já fez um movimento nesse sentido, né, acreditando muito ali no jogador e, claro, no trabalho do Fernando Diniz, porque se fosse em um outro momento, o Ryan já teria sido vendido, não agora, né, nessa última janela. Mas o Vasco segurou e aí fez movimentos, imagino eu, que é o empréstimo com a Crefisa, a venda do Luiz Gustavo, para que o Ryan pudesse nos ajudar em campo e, claro, ter uma boa venda aí futuramente falando, família vascaína. Então, esse é um ponto que a gente pode destacar desse vídeo aí do Formiga. E um outro ponto é a questão que eu vou levantar aqui em relação ao Ryan. Recentemente eu já destaquei a importância do Diniz. Cara, o que o Diniz fez pelo Vasco, assim, eu falei aqui um outro dia que é um título, né? Você venderia um jogador por tanto e agora a gente tá falando mais de 200, 250, renovando e continuando. Imagina o Ryan sendo decisivo, ganhando Copa do Brasil, sei lá, seleção de campeonato, revelação do campeonato terminando em alta. Poxa, hoje a gente pode falar que o Ryan briga pela artilharia do campeonato, né? Tá metendo gol todo jogo, mas imagina, artilheiro da competição. Poxa, vai chegar aí a 300 conto, ou não é? Então, olha o que o Diniz fez pelo Vasco, né? Potencializando esse talento. Agora, a gente não pode tirar os méritos do Ryan, até porque nem tudo foi flores, né? Eu não tenho problema nenhum, eu vejo muito vascaíno, cara, eu sigo até alguns, e assim, eu acho engraçado que tem um que eu sigo que ele nunca tá errado, eu acho isso maravilhoso. E eu já errei com o Ryan, eu já falei aqui com vocês que eu e o Ryan, a gente tinha um relacionamento bipolar, que eu pegava o Ryan naquele jogo, eu pegava lá ele. Poxa, acompanhava o Ryan naquele jogo contra o Bahia, eu falo, que isso, cara, esse moleque tem muito potencial, rápido, explosão, tal. E aí ele me entra em outro jogo quase dormindo, e pá, não sei o que, eu falo, vende logo, sabe? E assim, muitos vascaínos pensavam como eu. Claro que outros não, vamos segurar, né? Tem de tudo. Todo mundo tem uma opinião diferente em relação a isso, e cara, e no final não tem como, né? Você tá certo ou errado, depende muito do atleta. E nesse caso, o Diniz chegando, e o Ryan hoje vem fazendo o que tá fazendo aí, tá jogando muita bola, família. Mas lembra daquela cobrança, né, que teve os torcedores que pararam ele lá e falaram dele e tudo mais. Então o Ryan, eu vou te falar que ele teve muita resiliência, e isso é um ponto muito positivo, não levou pro coração, teve esse entendimento que faz parte, as cobranças vão existir, por isso que eu bato muito na tecla aqui, que tem uma galera que, eu cansei de ouvir isso aqui, eu não concordo, tá? A torcida do Vasco queima jogador. Não, a torcida do Vasco não queima jogador. Então você tem que mudar o seu conceito e falar, todas as torcidas queimam jogador.
A do Vasco não queima jogador. Ah, é específica. Sabe, não tem isso. Tem cobrança, né? Tem crítica e tudo mais. Agora, a partir do momento, eu já falei isso aqui, a partir do momento que o jogador entrega algo, você vê que a coisa muda. Você vê que a coisa muda. Olha o Paulinho. Eu não vejo a galera falar assim tanto do Paulinho. Ah, mas ele não tá jogando. Mas, pô, se fosse outro jogador, sei lá, não, o cara tá aí pegando papel colorido do Vasco. Não tem, porque o cara entregou no primeiro momento. E fica aquele sentimento de esperança que ele poderia entregar de novo. Pô, o Pumita viveu isso recentemente. Tava ali, sem ter chance, matando quando entrou lá contra o Mirassol, foi bem depois da Fubá, e hoje tá todo mundo falando. Então futebol tem isso, família. Futebol tudo pode acontecer e no momento as coisas mudam. É ou não é? Então assim, o Ryan, por exemplo, eu vou citar o jogo contra o Sport. Sport vai ganhando por 3-2, o Ryan não foi bem. Eu vi muita gente falando, tu tá falando do Verratti aí, que não sei o que, tá enchendo o saco do Verratti, mas o Ryan não jogou nada. Só que você já vê que são comentários mais, né, opa, de boa, porque o cara vem entregando. E se uma partida ou outra não produzir, a galera já tem mais, opa, calma, acontece, não dá pra jogar bem todas as partidas. Sabe, eu penso assim, e você tem todo o direito de discordar de mim. Então o Ryan teve muita resiliência nesse período, porque foi muito cobrado, foi muito criticado. Quando teve ali a proposta do Textor, muita gente, inclusive eu, falei que era uma boa venda e tá aí, né? Completamente errado. Ainda bem que tudo aconteceu dessa forma. Pedrinho não vendeu lá, o Vasco contratou o Diniz. Esse casamento deu muito certo, Ryan e Diniz, e hoje a gente trabalha para a maior venda da história e uma venda que vai com certeza ajudar muito aí o Vasco no futuro, família. E nesse presente também, né, no presente, porque o Ryan tá numa fase sensacional, fenomenal e pode ser decisivo em todas essas partidas, como venceu, né? Gol em todas as partidas. As 5 que ele jogou, cravou. Vai cravar na segunda. E aí, família, eu tava vendo aqui essa página do Vasco, né? Vasco para Todos, destacou essa resenha aqui, né? O mundo não gira, ele capota, que foi o André que eu citei com vocês, né? Foi no clássico do ano passado, e hoje os números do Ryan ali, né, sendo comparado ao Hendrick e também ao Estevão. Tá jogando muito, Ryan. E tá aqui também, o GE fez até uma matéria, né, do famoso Ken, e a provocação que o Ryan fez ali com o Fluminense. E o Diniz tem que soltar o moleque, hein, Diniz? Deixa o moleque. Você é importante, mas deixa o cara provocar, que isso faz parte do futebol. Ah, ele fez o selar, o Diniz reclamou, né? E assim, perdemos. Mas o Ryan fez tudo pro Vasco. Foi o único, na verdade, que tentou alguma coisa naquele jogo, né? O Coutinho não estava em campo, o Vasco jogou com 3 volantes, não fez uma boa partida, foi muito mal no jogo. E o Ryan foi o único que... O gol foi do João Vitor, mas o Ryan deu uma sapatada no travessão, tu lembra? Depois saiu na cara do gol com o Fábio assim, meio truncado ali, o cara marcando ele chuta de perna direita, o Fábio abafa ele. Foi o único que estava tentando alguma coisa naquela péssima partida que o Vasco fez. Então solta o moleque, Diniz, deixa ele provocar, que ele vai ser decisivo e o Vasco vai conseguir essa vitória. E pra gente encerrar esse vídeo falando desse jogo, família vascaína, deixa eu passar o torcedor aí do Flucê revoltado com o Fernando Diniz por essa votação, os palpites da galera do GE. Se liga só. Mesmo o Fluminense na frente do Vasco no Campeonato Brasileiro, a opinião pública está colocando o Vasco como o grande favorito desse confronto no Campeonato Brasileiro. 6 votos de vitória pro Vasco, 2 empates e 0 pontos pro Fluminense. E esse jogo é importantíssimo. Como disse aqui o Riquelme do Fluminense, segunda já começa a semifinal da Copa do Brasil, e é verdade. E pode ter certeza que pro Fluminense vai ser um divisor de águas. Tanto o jogo segunda-feira no Brasileirão, quanto lá na Copa do Brasil em dezembro. Por causa desse cara aqui. Pode ter certeza absoluta que o objetivo de vida do Fernando Diniz hoje virou eliminar o Fluminense da Copa do Brasil. Para calar os críticos, para mostrar que o trabalho dele é muito bom, que ele não deveria ter sido mandado embora do Fluminense. Então, um recado às viúvas do Diniz. O Diniz hoje veste a camisa do Vasco. Faz o Vzinho de vitória para a torcida do Vasco. Por mais que o Diniz tenha uma história no Fluminense, hoje ele é o nosso maior inimigo. Assim, eu até acredito que para o Diniz vai ter um gostinho especial. Mas, irmão, não se coloca no pedestal. Ah, uma questão de vida, eliminar, porque é isso pra provar. Não, poxa. Ele tá à frente do gigantesco Vasco da Gama. Ele quer entregar para o Vasco. É isso, não se coloca nesse lugar, não. Calma. Flucê, calma. Relaxa, né? Mas assim, família, vai ser um jogo difícil, é um clássico. E clássico nunca é fácil, mas é isso, né? O que a gente vem falando aqui desde o início do vídeo. Hoje o Vasco vai entrar contra o Fluminense com jogadores em um ótimo momento, com uma defesa que passa muita confiança, e eu acho que isso ajuda demais. Cuesta, Robert Renan, a volta do PH. Provavelmente o Piton, né, vai continuar ali na lateral esquerda. Acredito que ele não vai colocar o Pumita, não. Na cabeça de área vai ser, né, até falando já do provável Vasco, né, vou colocar na tela. O Tietê e o Barros. Coutinho
Acredito que vai ser o Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira, apesar do GE estar levantando a dúvida, né? Do Verratti voltar ao time titular. Ontem eu levantei aqui com vocês a questão do Hugo Moura, né? E eu falei, poxa, eu quero ver esse Vasco com mais mobilidade na frente, sem bola, que acabou que no jogo contra o Fortaleza o Hugo Moura foi expulso. E a gente, poxa, principalmente ali no segundo tempo, porque o jogo contra o Fortaleza, eu falei, cara, o Fortaleza vai cansar. E aí vai ser a hora, né, do Vasco trabalhar essa bola. Mas o Hugo Moura fez o que fez e aí o Vasco jogou atrás da linha da bola e buscando os contra-ataques, né? Então nesse jogo, 11 contra 11, um jogo mais equilibrado, a gente tem que ver como é que o Vasco vai sair com esse ataque de mais mobilidade e com o Tietê junto com o Barros ali, porque contra o Vitória foi um time muito exposto, né? O Vasco não marcou bem ali no setor de meio campo, porque o Tietê não entrega essa característica, e assim, às vezes a galera fala, pô, Thiago, você tá falando merda, tu defende o Hugo Moura? Cara, eu defendo o Hugo Moura hoje no Vasco por falta de opção. Por falta de opção. Porque se o Paulinho tivesse bem, seria o Paulinho. Se o Thiago Mendes estivesse bem fisicamente, seria o Thiago Mendes. Certeza. Aqui o Matheus Carvalho não se coloca nesse lugar. Entre Matheus Carvalho e Hugo Moura, né? Que o Matheus Carvalho tem mais pegada, e ele mostrou isso no jogo contra o Botafogo, vocês lembram? Que ele entra no lugar do Tietê, e aí o Vasco conseguiu defender bem ali a entrada da área. Então essa ideia que eu tenho aqui, ela é importante. Ela funcionou em algumas partidas. Contra a Bahia, apesar da expulsão, contra o Botafogo, contra o Flamengo, contra o Cruzeiro. Em jogo grande, essa cabeça de área com mais pegada foi fundamental. Hugo Moura e Barros, e contra o Botafogo, Hugo Moura, não, Barros e Matheus Carvalho. Tiagão, mas você é muito engraçado. Um tempo atrás aí você estava pontuando que o Tietê era um dos melhores jogadores do Vasco. Sim, família, verdade. Na volta ali da Copa do Mundo, o Tietê estava jogando muita bola. Mas eu tô te dando exemplos aqui que em jogo grande foi fundamental o Vasco ter dois jogadores com mais pegada. Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, o próprio jogo contra o Bahia. Então eu vejo dessa forma. Jogo grande, jogo de Copa do Brasil, clássico, você tem que ter mais pegada. Se você olhar aqui, né, a classificação do Campeonato Brasileiro, o Vasco hoje na 9ª colocação, cara, o Vasco tem a pior defesa do 9º para cima. O Vasco tem pior defesa que o São Paulo, Fluminense, Bahia, Botafogo, Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Então, nesse nível de jogo, você precisa se defender melhor. E o Tietê não acrescenta isso. Eu não estou falando aqui que o Tietê não serve, não presta, é um jogador muito útil. Olha o que aconteceu contra o Fortaleza. Começou de lateral, Pumita entra, vem pro meio campo e contribui, porque é bom jogador. Mas posso te dar um exemplo do que eu tô falando aqui? Cara, você acha que o Tietê com a bola no pé, tô falando de jogador, talento, recurso, ele joga menos que o Gregory, do Botafogo? Eu tenho certeza que você vai falar que não. Ele joga menos que o Marlon Freitas, do Botafogo? Eu tenho certeza absoluta que você vai falar que não. O Tietê joga mais que eles. Só que quem jogava lá? Marlon e Gregory. Por quê? Intensidade, mano. Intensidade, velocidade, pegada. Claro que é um outro estilo de jogo. O Arthur Jorge com o Fernando Diniz. Diniz trabalha um pouco mais a bola e o Arthur Jorge no Botafogo, não sei se é o estilo dele ou ele pegou as características e fez dessa forma, acelerava bastante, né? Com o Luiz Henrique, com o Almada, Igor Jesus, muita gente de velocidade. Mas o Tietê não jogava por essa questão de intensidade. Então eu tenho esse olhar para jogo grande. E aí por isso que dentro das opções continuo defendendo o Hugo Moura. Mas como eu queria que o Paulinho tivesse bem, ou o próprio Thiago Mendes. Porque são os dois jogadores que conseguem ajudar nessa marcação e teriam qualidade, uma qualidade muito superior à do Hugo Moura para ajudar dentro de campo. Esse é o meu papo nesse momento, família vascaína. Mas eu torço muito para que o Vasco entre com esse time aí que entrou contra o Fortaleza, no caso só o Tietê no lugar do Hugo Moura. E aí, destacando ali o Fluci, eu tava acompanhando uma galera, né? O Alves, Alves, né? Tenho certeza que a galera conhece, porque ele é muito engraçado, apesar de torcer pro Fluci aí, ele é muito resenha, ele reage aos jogos aí, ele é muito engraçado. E aí, com o modo dele ali, brincado, ele zoar, ele falando que tá preocupado com esse jogo, pela atuação que o Fluminense teve, né, com o Juventude. E eu tava vendo aqui o jornalista do BTB Esportes, que cobre o Fluminense, falando dessa partida também, e destacando a ausência do Acosta, né, que é o meio armador nesse momento do Fluminense. Não sei se o Ganso tá machucado, não vem conseguindo atuar. Então o Fluminense nesse jogo jogou com 3 volantes, né, Lima, o Hércules e o Martinelli. E já contra a gente ele vai voltar. Então vai dar essa criatividade ao setor do meio campo aí. Ele, assim, eu acompanhei ele algumas vezes. Foi muito mal em alguns jogos, tocando errado, forte a bola, mas nas últimas partidas realmente ele tem esse toque diferente, aquele cara que toca uma bola em profundidade, entre o zagueiro, entre o lateral, para fazer o facão, tabela curta, né? Ele tem recurso, eu acho que tem que estar de olho com ele, e aí é o ponto que eu destaquei aqui sobre a cabeça de área do Vasco. Acho que o Barros tem muita capacidade de marcar ele, uma imposição física, que ele não é tão rápido, então o nosso pitbull vai pegar. E aí, né, vamos ver como é que o Tietê vai se sair nesse jogo sem bola, porque com bola o Tietê não preocupa, né? Tô falando isso aqui. O Tietê é muito bola. Mas para esse jogo contra o Fluminense é o que eu venho falando. Defesa sustentar, se defender bem. O Fluminense que nas últimas partidas com o Zubeldia jogando em casa não tomou gol. O Vasco é o mandante, né? O Vasco é o mandante, então isso não vai entrar nessa estatística, mas
Maracanã é o campo deles, é o campo que eles costumam a jogar, mas eu quero ver, família, eu quero ver esse ataque, né, com o Ryan de centroavante. Acho que o Ryan vai dar muita dificuldade pro Thiago e pro Freitas, e ter o Andrés Gomes aqui, porque eu vou pontuar isso. A gente tem que passar confiança, ele tem que ganhar confiança, esse colombiano, porque ele ganhando confiança e conseguindo contribuir, a gente ganha uma peça interessante para a sequência do Campeonato Brasileiro e para a reta final da Copa do Brasil, família. Fui!